Vamos começar com uma imagem que, assim, parece um verdadeiro quebra-cabeça. É uma boa imagem. Em Brasília, no plenário do Supremo Tribunal Federal, tem um crucifixo na parede. Ele está lá há décadas, né? Já resistiu a várias tentativas de remoção. Exato. Agora a gente vai para Paraíba. Lá o Tribunal de Justiça do Estado acabou de decidir que a Bíblia na mesa da Assembleia Legislativa e a menção a Deus na abertura dos trabalhos são inconstitucionais. Pois é. À primeira vista é uma contradição gritante. Como que o símbolo máximo do cristianismo pode ficar na mais alta corte e um livro sagrado e uma invocação são vetados num parlamento estadual? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. E exatamente nessa questão que a gente vai mergulhar hoje, usando as notas e a análise crítica de Jorge Guerra Pires para entender a lógica por trás disso tudo. Nossa missão aqui é desvendar que tipo de Estado laico o Brasil realmente é, ou, pelo menos, o que ele está tentando ser. Exatamente. E o ponto de partida é a decisão em si, do dia 4 de fevereiro de 2026. O Tribunal de Justiça da Paraíba julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. Certo. Basicamente, uma ADI é uma ferramenta jurídica, né? Ela permite questionar se uma lei ou uma regra está de acordo com a Constituição. É tipo um teste de compatibilidade direto feito para resolver a questão na raiz, sem rodeios. E foi isso que o Ministério Público fez. Ok, um teste de compatibilidade. Então, o que exatamente no regimento da Assembleia da Paraíba reprovou nesse teste? Foram os dois pontos que você mencionou, a Bíblia e a frase de abertura. Um determinava que as sessões começassem com a frase "sob a proteção de Deus", Certo. e o outro exigia a presença de um exemplar da Bíblia na mesa diretora. O argumento do Ministério Público foi que isso violava a laicidade do Estado, a isonomia e, principalmente, a liberdade religiosa. Aqui já surge uma dúvida, porque para o cidadão comum, proibir um livro religioso em nome da liberdade religiosa soa quase contraditório, né? Como que a ausência da Bíblia protege a liberdade de quem tem fé? Essa é a essência do argumento que venceu no tribunal. A liberdade religiosa, na visão deles, não é só o direito de ter uma fé, mas também o direito de estar livre da fé dos outros, sendo, digamos, imposta pelo Estado. Quando um órgão público, como uma Assembleia Legislativa, adota oficialmente os símbolos e rituais de uma religião específica, no caso a cristã, ele está, na prática, privilegiando um grupo. Em detrimento de todos os outros. De todos os outros. Os que seguem outras religiões e os que não seguem nenhuma. A neutralidade do Estado seria a única garantia real para a liberdade de todo mundo. Entendo a teoria. Mas na prática, como é que os desembargadores traçaram essa linha? Imagino que a decisão teve que ser muito cuidadosa para não parecer antirreligiosa, mas sim pró-Estado neutro. Exato. E a chave está no voto do relator, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, que formou a maioria. Ele usou uma frase que resume tudo. Qual foi? Ele disse que o Estado da Paraíba, ao fazer isso, desborda de sua competência secular para adentrar na esfera do sagrado. Ou seja, o Estado estava cruzando uma fronteira que não lhe pertence. Interessante, a decisão faz uma distinção que é crucial. O ato de fé individual de um deputado é totalmente protegido. O problema é quando esse ato vira um rito institucional. Não se proíbe o político de ter fé, proíbe-se a instituição de ter uma liturgia oficial. Então a chave é a oficialidade. Não se trata de um deputado que reza em silêncio antes de falar. Exato. Mas do Estado conduzindo a cerimônia de abertura. Isso deixa a separação bem mais clara. E a votação foi apertada. Não foi unânime, o que já mostra como o tema é complexo. O placar foi de 10 votos a favor da proibição e 2 contra, com uma abstenção. E esses 2 votos contrários já adiantam o argumento que a Assembleia usaria na defesa dela. Imagino que a reação da Assembleia não demorou, né? Eles devem ter se apegado a esses votos contrários. Qual foi a resposta oficial? Foi imediata. O presidente da casa, o Adriano Galdino, disse que respeita a decisão, mas que vai recorrer. A linha de defesa deles é exatamente a que apareceu nos votos vencidos. A de que a Bíblia e a invocação a Deus não são uma imposição religiosa, mas sim uma tradição. Um reflexo da cultura do povo paraibano. E esse argumento da tradição
tem uma força imensa. É muito mais popular e, assim, fácil de entender do que a discussão jurídica sobre a neutralidade do Estado, né? O Brasil tem feriados cristãos, nomes de cidades como São Paulo. Como as fontes que a gente tem analisam essa ideia? E aqui que a análise do Jorge Guerra Pires fica especialmente incisiva. Ele classifica esse argumento da tradição ou da cultura como uma falácia perigosa. Uma falácia é uma palavra forte. Por quê? Porque, segundo essa análise, usar a cultura como um escudo é uma estratégia para justificar a manutenção de privilégios de um grupo majoritário. O argumento se desfaz quando a gente leva ele às últimas consequências. Como assim? A análise traz um paralelo histórico muito poderoso. Se a tradição ou os costumes da época fossem um argumento válido por si só, práticas horríveis do nosso passado, como o trabalho escravo ou a submissão legal das mulheres, poderiam ser defendidas sob o mesmo pretexto. Putz, é um ponto forte. A conclusão é direta. A tradição não pode e não deve se sobrepor a princípios constitucionais como a igualdade e a laicidade. Isso reposiciona o debate completamente. Mas os defensores dessa ideia têm o que parece ser um trunfo, certo? A própria Constituição de 88, que é a fonte de toda essa discussão, foi promulgada sob a proteção de Deus. Como se resolve isso? Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Essa aparente contradição no texto constitucional é o que alimenta o conflito. Ela expõe que não estamos falando de uma única ideia de Estado laico, mas de duas visões que estão em guerra no Brasil. Duas visões. De um lado, o que os juristas chamam de laicidade colaborativa ou aberta. É a visão da Assembleia. Nela, o Estado não é inimigo da religião. Ele reconhece a importância social e cultural da fé e permite sua manifestação desde que não force ninguém a nada. Certo. E a outra visão qual seria? É a laicidade excludente, ou de neutralidade estricta, que é a linha que o Tribunal da Paraíba adotou. Aqui, o espaço público institucional deve ser um terreno completamente limpo, neutro, para garantir que ninguém se sinta excluído. Qualquer símbolo religioso, mesmo da maioria, é visto como uma rachadura nessa neutralidade. Ok, essa estrutura de dois modelos é a chave para entender tudo. Ela transforma um debate de certo ou errado em um conflito entre duas filosofias diferentes sobre o papel do Estado. Exatamente. E isso me leva de volta, inevitavelmente, ao paradoxo com que a gente começou. O crucifixo no STF. Ele parece ser o maior exemplo de laicidade colaborativa em ação, não é? Sem dúvida. E os críticos da decisão da Paraíba usam esse exemplo como sua principal arma, a prova do que eles chamam de 2 pesos e 2 medidas. A pergunta que eles fazem deve ser algo como: se o crucifixo, o símbolo máximo do cristianismo, pode ficar na parede da corte que deveria ser a guardiã da laicidade, com que moral se proíbe uma Bíblia numa Assembleia Estadual? É precisamente essa a pergunta. A defesa oficial para a permanência do crucifixo no STF, que já foi reafirmada algumas vezes, é a de que o objeto, naquele contexto, transcendeu seu significado religioso. Transcendeu. Isso, ele queria se tornado um símbolo cultural e histórico da tradição judiciária do Ocidente. Um símbolo de justiça e não de fé. Espera um pouco. Isso parece uma ginástica argumentativa. Se o crucifixo pode ser reinterpretado como símbolo cultural de justiça, por que a Bíblia não pode ser vista como um símbolo da tradição do povo paraibano? Parece que a mesma lógica está sendo usada para justificar resultados opostos. Exato. E os críticos apontam outros exemplos dessa suposta inconsistência. Como quais? Eles apontam, por exemplo, perfis oficiais de ministérios celebrando o dia de Iemanjá ou a inauguração de um monumento a Xangô, um orixá, em frente a um fórum de justiça. Nesses casos, a justificativa do poder público é a de reconhecer a pluralidade e a dívida histórica com a cultura afro-brasileira. Entendi. A provocação dos críticos não é contra esses atos, mas sim por que o reconhecimento da herança cristã é tratado como violação da laicidade, enquanto o reconhecimento de outras heranças é celebrado como promoção da diversidade. Essa é uma pergunta muito poderosa e bem desconfortável. E imagino que a resposta não seja simples. Como a análise de Jorge Guerra Pires desconstrói esse argumento do 2 pesos e 2 medidas?
A análise o classifica como uma falsa equivalência, porque ignora completamente o fator do poder histórico. Não dá para comparar os símbolos sem comparar a história por trás deles. O contexto de poder. Isso. O cristianismo foi, por séculos, a religião oficial do Estado, institucionalizada, muitas vezes usada como ferramenta de colonização e controle social. As religiões de matriz africana, em contrapartida, foram sistematicamente perseguidas, criminalizadas, marginalizadas. Os praticantes foram presos. Exato, terreiros invadidos. A história é completamente diferente. Entendi. Então, sob essa ótica, os atos não são equivalentes. De forma alguma. Colocar um símbolo cristão num tribunal é visto como a perpetuação de um privilégio histórico, a manutenção do status quo. Já inaugurar um monumento a Xangô pode ser interpretado como um ato de reparação histórica, um reconhecimento tardio de uma cultura que foi violentamente reprimida. Faz sentido. A análise argumenta que ignorar essa assimetria de poder é o que enfraquece o debate e permite a manutenção de privilégios sob o disfarce de tradição. Isso muda completamente a perspectiva. Não é sobre os objetos em si, mas sobre a história de poder que existe por trás deles. Então, a distinção que o Tribunal da Paraíba fez entre um rito de toda sessão e um objeto histórico na parede, talvez faça mais sentido dentro dessa lógica. Exatamente. Para o TJPB, a combinação da invocação a Deus com o livro sagrado no regimento caracterizava uma liturgia estatal ativa, um ritual que se renova a cada sessão. Um ato contínuo. Isso. Na visão deles, isso é fundamentalmente diferente de um objeto estático na parede ou do reconhecimento de uma data. Para os críticos, claro, essa distinção continua parecendo arbitrária, uma forma de aplicar a regra da laicidade de forma seletiva. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Não estamos falando de uma briga simples entre religiosos e ateus. É um choque profundo. É um choque entre a defesa de uma neutralidade absoluta do Estado, vista como a única garantia de igualdade, e a defesa de uma laicidade que reconhece a identidade cultural do país, acusando o judiciário de ser inconsistente. E no mundo real, a consequência é imediata, não é? Sim, a decisão tem efeito imediato. Enquanto o recurso não for julgado em Brasília, ela precisa ser cumprida. A próxima sessão da Assembleia da Paraíba já vai acontecer sem a frase de abertura e sem a Bíblia sobre a mesa. é a quebra visível de uma tradição de décadas. Isso é muito simbólico. Muito. O que nos deixa com uma reflexão final que vai muito além dos tribunais e que as notas de Pires propõem de forma muito provocadora. Sem dúvida. Isso levanta uma questão fundamental sobre o que significa representar a todos. Se o objetivo é construir um Estado que acolha cada cidadão, qual é o melhor caminho? Seria remover todos os símbolos para criar um vácuo neutro. Exato. Criar um espaço neutro na esperança de que ninguém se sinta ofendido. Ou seria o caminho inverso? Adicionar cada vez mais símbolos, enchendo o espaço público com a pluralidade de cruzes, estrelas de Davi, luas crescentes, atabaques, tudo que forma um mosaico do país. E se for essa a escolha? O que acontece quando o espaço público se torna pequeno demais para tantos altares diferentes? A decisão na Paraíba não nos dá a resposta, mas ela nos força, como sociedade, a finalmente encarar a pergunta: